começando mais um programa da série Educação dos Filhos. E hoje nós temos a honra e um convidado mais que especial, com certeza você conhece, professor Felipe Aquino, dispensa apresentações. Sensacional, obrigado professor por nos receber aqui na sua casa. Obrigado também pelo sim, né? A esse nosso chamado, esse nosso ministério e também a esse processo todo que nós estamos passando com as famílias. Professor, socorro, professor Felipe! Ela não é professor. É verdade, infelizmente a família tem sido extremamente atacada, né? O Papa João Paulo II já dizia lá em 1994, ele disse que a família está ameaçada, né? Há instituições de peso internacional que querem desconstruir a família. Quer dizer, então é algo muito sério. Isso afeta o casamento, afeta a família, afeta os filhos e também, consequentemente, afeta a sociedade. Entendi. Então não é uma teoria da conspiração, existe mesmo pessoas querendo destruir a família. Não, não é teoria de conspiração, não. É algo real. Quer dizer, quando a igreja fala, a igreja é uma instituição muito assim, serena. A igreja não se deixa levar por teoria de conspiração, entendeu? Não, a igreja, ela, até que ela retirou da Bíblia mais de 60 livros apócrifos, por quê? Porque eram cheios de fantasia. A igreja é serena, a igreja é objetiva, né? Une a fé com a razão. Então, quando um Papa fala algo como João Paulo falou, né? E os outros papas falaram, o Bento XVI também falou, o Papa Francisco falou, é porque realmente há um interesse de destruir a família. E atrás desse interesse, há o interesse também de destruir a cultura judaico-cristã, que é a cultura que mantém todos os valores cristãos na sociedade ocidental. E aqueles que querem dominar a sociedade ocidental, aqueles tiranos que querem ser donos do pensamento único, né? Eles encontram um obstáculo exatamente na família, na igreja e na escola. Então, os três pontos que são visados por quem quer destruir os valores da sociedade e colocar outros valores, é destruir exatamente, dominar a escola, normalmente via governo, destruir a família e destruir também a igreja. O que nós vemos hoje, professor, a consciência das pessoas está mudada, né? Quer dizer, existe um trabalho feito para que a consciência das pessoas, para que as pessoas comecem a achar que as coisas erradas não são tão erradas, quer dizer, o relativismo tomou conta, né? E aí eu queria fazer uma primeira pergunta, que é assim, as pessoas hoje, os pais, né, eles não conseguem criar bem os filhos, porque eles também não entenderam qual é o fundamento do matrimônio? Essa é uma primeira coisa. Olha, são muitas causas pelas quais os pais não educam bem os filhos. Primeiro de tudo, é porque, às vezes, os próprios pais não têm uma formação adequada. A educação, ela exige pelo menos três componentes. Uma educação física, uma educação racional e uma educação espiritual. O homem tem essas três dimensões. A mais inferior é a física, mas é importante. O corpo, a saúde, etc. Mas em cima tem o nível racional, o nível de sensibilidade. E acima tem o nível espiritual. Então você só consegue educar bem uma criança, um jovem, um homem, se você dá a ele a dimensão desses três níveis. Agora, infelizmente, muitos pais hoje não têm mais a formação espiritual. Então, fica apenas na formação física e intelectual. Se mata para dar ao filho a melhor escola, a melhor roupa, o melhor médico e tal, mas não sobe para os valores morais que vêm da espiritualidade. E aí você perde realmente uma educação de qualidade para os filhos. Outro fator muito grande, e para mim é o principal, é que a família está altamente ameaçada e destruída. Né? Hoje, são muitas crianças que não são criadas mais pelos dois pais, pelo pai e pela mãe. Ou está só com o pai, ou está só com a mãe, ou às vezes está até com uma avó, com um avô, e muitos até nem isso, muitos estão na rua, ou estão em casas aí, abrigos de crianças. A educação fica comprometida por uma série de fatores. Basicamente, é a fratura que existe hoje no casamento e na família. O senhor falou do tempo que é necessário os pais terem, as mães. No caso, Santo Antônio Maria Claret, até São João Crisóstomo fala, da importância de
dos pais darem exemplo, mas que só o exemplo não é suficiente. Certo. Tem que ensinar doutrina, fazer a criança amar a igreja, contar a história de santo, né? Contar histórias mesmo, as histórias dos santos heróis. Se o senhor falasse um pouco disso, dessa necessidade, porque a gente fala assim, será que a criança precisa viver no mundo, precisa conhecer a realidade? Será que a doutrina é o que ela fundamenta mesmo, vai deixar a criança bitolada, diferente dos amiguinhos? Olha, a gente tem uma palavra muito inspirada em São Paulo sobre isso. São Paulo aqui, no capítulo 6 da carta aos Efésios, São Paulo fala assim, objetivamente, para os pais e para os filhos, em termos de família. Os pais e os filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, isto é santo. Né? Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa. A promessa é que, a fim de que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Deus abençoa o filho que obedece aos pais. Aí São Paulo fala para os pais, e vós pais não provoqueis revolta nos vossos filhos, né? Antes educais com uma pedagogia inspirada no Senhor. Outras traduções, eu gosto mais da tradução da Paulina, da Ave Maria, que diz, educai na conquista e na doutrina do Senhor. Então, o exemplo é fundamental, o exemplo arrasta. Um pai não pode mandar o filho fazer uma coisa e ele fazer outra, que é um contra-testemunho. O exemplo, não há dúvida. Agora, é fundamental trabalhar a doutrina, a catequese, ensinar para a criança os valores básicos da fé católica, os dogmas, o credo. Ensinar a moral católica, baseada nos 10 mandamentos. Ensinar a criança a rezar. Ensinar a criança os sacramentos. Não é à toa que o catecismo da igreja tem essas 4 partes, né? O credo, os sacramentos, a moral e a oração. Então, os pais do catecismo diz, são os primeiros catequistas dos filhos. É isso que hoje faz falta. Os pais sentarem com os filhos, né? E darem realmente essa catequese, esses valores cristãos, né? E ir colocando isso na cabeça deles devagarinho. Olha, eu vou te dizer, eu eduquei 5 filhos, os 5 na universidade. Eu tinha muito medo que quando eles fossem para a universidade, que foram todos estudar fora, né, eles fossem impregnados por essa cultura pagã, marxista, que está aí na universidade. Graças a Deus, nenhum deles sofreu abalo na sua formação. Todos os 5, já temos aí 11 netos, todos os 5 estão aí na igreja, não perdem missa ao domingo, toda quarta-feira rezamos um texto junto aqui em casa. Mas é aquela formação que você pega lá do berço. Sim. E vai trazendo. Então, quando ele vai para uma universidade, ele compara o que os falsos mestres estão dizendo lá e o que você, pai, diz aqui. Então, ele segue você. Mas aí tem uma outra coisa muito importante, que é o que eu falo nesse livro. Educar pela conquista e pela fé. Se o pai e a mãe não conquistar o filho, ele perde o filho. Eu gosto de citar uma frase que uma vez eu li atrás de um carro, isso quando meus filhos eram adolescentes. Foi em São José dos Campos, passou uma Kombi na minha frente, atrás tinha uma frase, conquista o teu filho antes que o traficante o faça. E eu tinha 5 adolescentes, sei lá, mais de 20 anos. Eu fiquei pensando, quer conquistar o filho? Será que eu tenho que dar a ele o tênis da moda, a camisa, não sei o que, Nike, não sei o que? Eu digo, não pode ser, porque senão o pobre não pode educar o filho, não pode conquistar o filho. Aí eu entendi que você conquista o filho com o que você é para o seu filho, não com o que você dá para o seu filho. Você é um pai amigo, você é um pai que está à disposição dele, chora com ele, ri com ele, brinca com ele, leva ele para o clube, leva ele para o futebol, para soltar pipa, andar de bicicleta, pescar, jogar bola, entende? Então, é como você conquistar uma mulher. Quando você conquista uma mulher, ela faz tudo o que você quer, não faz? Ou estou errado? Pode ser, né, amore? Pode ser. E vice-versa, né? Mas é verdade. Um homem conquistado por uma mulher fica bobo. Eu lembro que o senhor falou isso no encontro. Antes de conquistar o filho para Deus, você tem que conquistar para você. Eu lembro que o senhor falou isso. Essa conquista é fundamental. Aí você pode, então, passar os valores cristãos. Se você conquistou seu filho, você se ajoelha, seu filho ajoelha. Você vai para a missa, ele vai com você. O senhor lembra de... Tem um Santa Terezinha, não sei se vocês lembram desse fato. Que ela ia na missa e ela não, assim, ela era muito criança, então ela não entendia o que acontecia, qual era a parte, ela entendia, via a missa, mas não entendia qual que era a parte da missa. Né?
Mas na hora que o pai dela, ela só sabia que tinha um momento super importante, a hora que ela estava ajoelhada, o pai dela ajoelhava, aí ela ajoelhava também, ela olhava o pai dela e tinha o olho do pai dela brilhava demais naquele momento. Ela dizia, então, acho que esse é o momento, que era a hora da consagração. Então, ela entendeu que aquela hora era a hora mais importante? Não, porque ela via, mas ela dizia, o olho do meu pai está brilhando demais, tem alguma coisa, ela ficava hipnotizada com aquele momento, assim, né? Exatamente, ela é uma menina que foi conquistada pelo pai. E foi mesmo, quem conhece a vida dela, a história dela, ela fala do pai. Então, isso é muito importante. Hoje, os pais perdem muitos filhos. Por quê? Porque briga com o filho estupidamente. Chama a atenção do filho, às vezes na presença do outro. O filho fica humilhado, fica com ódio do pai. Eu já vi um pai chamar a atenção do filho na frente da namorada. Eu falei, meu Deus do céu, esse pai vai perder esse filho. Esse filho não vai ouvir um conselho desse pai, porque ele vai ficar com ódio desse pai. Você entendeu? Tem que chamar a atenção do filho, traz para o quarto, fecha a porta. Eu e você e ele. Entende? Esse respeito que a igreja tem com a gente, por exemplo, na confissão. Se um padre revela um pecado seu, ele é excomungado da igreja. Nós não temos esse respeito com os filhos, às vezes com o empregado, com o esposo, com a esposa, a gente esculhamba o outro, chama a atenção do outro em qualquer lugar, de qualquer jeito, em qualquer palavra. Entende? Destila aquela bilis amarga em cima do outro, em público. E o que acontece? O outro fica com raiva de você. Porque ele foi humilhado. Entendi. E aí como é que você vai educar uma pessoa dessa depois? Ele não vai mais te ouvir. É verdade. Vou lembrando das historinhas, é um pouco que a gente não pode deixar de registrar. Tem as crianças, na Missão Tarso, nós temos as famílias, né? E aí tem um casal que começou a contar a história do santo para os filhos, e teve um momento que, dado momento assim, eles estavam juntos, a gente começou, eu falei do São Miguel, aí eu falei, olha a espada de São Miguel, aí o menino olhava para a espada, eu falei, olha lá, ele tem um escudo, aí eu olhava assim, eu falei, ele pisa na cabeça aquele ali é o demônio, ele tá pisando na cabeça, o menino entortando assim a cabeça, eu falei, esse é um herói, né, assim, não falei esse é um herói, mas eu falei, tá vendo, ele mata, ele acaba com o demônio, com o mal, e aí fomos fazer oração numa casa e colocamos o São Miguel, e aí tava todas as crianças, quando eu virei, fazer um negócio, quando eu virei de novo, eles tinham trazido todos, o Homem de Ferro, o Super-Homem, colocaram todos assim do lado da vela. Eu fiquei assim, falei, gente, mas... Falei, não, sim, quer dizer que eles entenderam, né, professor? Entenderam que é um herói. Eu falei, tá certo. Colocou no grupo dos heróis. Sim, falou, opa, gente, mais um, esse é fera, né? Vamos lá.